Faz tempo que eu não faço uma tier list aqui no canal, meus amigos, e eu quero falar sobre a série Arkham mais um pouquinho, porque é uma série que eu amo muito, envolvendo o Homem-Morcego. Muito tempo atrás eu tinha publicado meu top jogos do Batman, vira e mexe, que eu não tô fazendo lives também de Arkham, da série Arkham. A pessoa pergunta qual que é o teu jogo favorito e assim por diante. Então eu peguei aqui todos os jogos da série Arkham, inclusive os mobiles, pra gente fazer então o ranking aqui, do melhor ao pior, ou do pior ao melhor, né? E vamos incluir tudo aqui que for possível. Eu só não estou incluindo uma modificação específica de um jogo, por exemplo, Batman Arkham City, aquela versão do Wii U, que daí só muda a questão da armadurazinha lá e o controle. Eu acho que já não vale. Mas acaba valendo versão VR, versão mobile, né? Temos aí outros jogos que algumas pessoas talvez não tenham jogado ou desconhecem. Então você tem várias possibilidades de você dar uma olhadinha então numa boa tier list aqui. Inclusive, olhando aqui os concorrentes dessa tier list, nós temos o Arkham Asylum, não poderia faltar ali, obviamente, Arkham City Lockdown, uma versão mobile, que saiu só para iOS, Batman Arkham Origins, obviamente, né? Batman Arkham Origins Again, como assim, uma segunda vez? Eu não sei, mas poucas pessoas talvez conheçam que ele teve uma versão mobile, e eu cheguei a jogar. E era uma versão honesta até, que não era a mesma coisa da versão normal do Arkham Origins, então por isso que eu coloquei aqui também, né? O Origins Blackgate, temos aqui, claro, né, não podia faltar o Knights, Batman Arkham Underworld, também a versão mobile, Arkham VR, Esquadrão Suicida, né, faz parte da série Arkham, e temos o Batman Arkham Shell, o último que saiu. E ao mesmo tempo, temos aqui o ranking, né? O melhor vai ser um único jogo que eu vou escolher, para mim, o melhor jogo da série Arkham. Temos o Excelente, que vai ter muito jogo aparecendo aqui. O Médio, né? Aquele jogo é bacana, tem alguns problemas aqui a colar, então, né, médio. O Ruim, temos um jogo que faz parte aqui dessa classificação. E eu não joguei, porque existem jogos que eu não consegui jogar, tendo em vista a questão de exclusividade da coisa. Show, acho que tá honesto aqui, né, esse ranking, eu acho que não tem muito problema. Vamos começar randomicamente, vamos começar pelo último, né, Batman Arkham Shadow, esse jogo que eu tive a possibilidade de jogar, não vi só no YouTube. Primeira vez que eu, na verdade, tive contato com o jogo foi através dos gameplays do YouTube, mas gostei da parada, fui atrás e olha, gostei muito do jogo. Realmente a imersão que ele traz para você vivendo o Homem-Morcego funciona muito bem, a história é muito boa, é um jogo que realmente parece um jogo e não simplesmente uma demonstração do que é o Oculus, né? O MetaQuest da Meta. Manja aqueles jogos que só demonstram um detalhe ou outro envolvendo o console, coisa desse sentido, depois não servem para nada. Pois é, o Arkham Shadow não é para ser isso. Então funciona muito bem. Para mim é um jogo completo, do começo ao fim. Realmente é um trabalho bem legal, inclusive por trabalhar o vilão que eu mais gosto, Batman, que é o Duas Caras. Você acaba trazendo finalmente algo digno envolvendo Duas Caras e não somente colocar ele como ladrão de bancos. Então para mim Arkham Shadow funciona muitíssimo bem. Meu único problema com o jogo é a questão do VR. É o acesso ao VR também, porque realmente é difícil você conseguir, né? Eu tive que, né, me endividar no cartão de crédito para conseguir pegar o MetaQuest 3S, inclusive, nem o 3 normal lá. Mas o fato é que o problema do VR é que você precisa se acostumar para jogar esse negócio. Até hoje eu não me acostumei 100% com o VR e me causa muito motion sickness. Porque eu não consigo jogar todo dia, às vezes eu tenho que ficar uma semana sem jogar, tudo mais. E quando eu volto para jogar, eu tenho que ficar uns 30 minutos no máximo, senão eu começo a passar mal. Então esse para mim é o grande impeditivo, assim, que me tira um pouco do game. Mas ainda assim, ele, como game, com tudo que é da proposta do jogo, eu acredito que é excelente. Vou colocar excelente e que se dane. Realmente um jogo que eu não dava nada e conseguiu me conquistar fortemente. Falando em outro jogo VR aqui, Batman Arkham VR, esse aqui na verdade ele tem mais um lance de demonstração mesmo do poder lá do PlayStation VR. Esse era o objetivo no desenvolvimento desse jogo, né? As pessoas que jogaram curtiram, mas esse ainda não tive a possibilidade de jogar. Eu tenho como fazer isso, mas ainda não fui atrás, porque a versão do MetaQuest é meio ruim, você tem que ir atrás da versão da Steam, mas eu vou colocar como não joguei, porque é isso que eu não posso avaliar. E é um jogo que muitas pessoas não vão conseguir jogar, inclusive esse aqui, né? O Arkham Shadow também vai ser um jogo que muitas pessoas não vão conseguir jogar, mas esse ainda não tive o prazer de desfrutar, ou desprazer, seja lá o que for, né? Então eu vou colocar como não joguei. Vamos randomicamente pegar outro jogo aqui, Batman Arkham Origins Blackgate. Esse gamezinho aqui que eu acho bem simpático, eu diria. É um Metroidvania que ele tem alguns problemas, Acho que o maior problema desse game, tal qual eu disse na minha resenha, é que o mapa dele é terrível para você entender exatamente o que fazer. É tenebroso. A versão
do PlayStation Vita e do 3DS, do 3DS não joguei, não posso falar muito, mas o Vita é tenebroso, meus amigos, é pior que a versão que a gente tem dos consoles. Então, pra mim, é complicado. Mas o restante das dinâmicas, a tentativa de você emular o que é o Free Flow para uma versão portátil, da construção da história também, de você explorar o Blackgate, a prisão Blackgate, eu acho que é um jogo simpático. Não é excelente, não é excelente, mas eu diria que é um jogo médio. Eu me divirto jogando ele. Tanto é que eu fui lá e platinei no PlayStation Vita, platinei no PlayStation 3, então eu realmente acabei me encantando com a simplicidade, ou tentativa de simplicidade do game, e às vezes você tem um lance que os chefes que você enfrenta são difíceis. Antes de você descobrir exatamente o que você tem que fazer, você dá uma sofrida ali. Geralmente quando eu faço lives desse jogo, para passar do pinguim, para passar do máscara negra, que você precisa saber exatamente o que fazer, leva um tempinho. O chefe da mulher gato lá para mim era difícil, tempos atrás. Mas ainda assim não é um jogo perfeito, tem vários problemas, mas eu ainda acho que ele é passável. Vamos falar de outro Origins, o Origins aqui mobile, né? Batman Arkham Origins Mobile. Ele é um jogo que ele trazia muito a vibe do que eram as versões mobiles do Injustice. Não sei se vocês lembram dessas versões. Pois é, aqui o Origins vai muito nesse caminho. Hoje em dia você não consegue mais baixar esse jogo, a não ser que você pegue versões do game ou tenha um celular antigo para conseguir baixar. Mas ele era um jogo simpático também, eu diria. Eu acredito que, na verdade, ele cumpria bem a sua função do que era ser um jogo mobile. Não era tal qual o Origins, que a gente tinha o free flow tranquilamente. Eram umas coisas que você tinha que, né, fazer o touch apontando para cima, para baixo, apertar uns botãozinhos aqui a colar. Então funcionava dessa maneira. Era uma forma de você interagir na história do Origins através do sistema mobile. Mas ainda assim, eu lembro que eu joguei um pouco e me diverti. Então eu vou colocar no médio também esse jogo mobile. Se eu tivesse que comparar esses dois e dizer qual que é o melhor, né, já que eles estão no mesmo patamar de médio, obviamente o Origins Blackgate é mais jogo, porque literalmente ele, né, foi feito para um console. O Origins Mobile, ele é mais uma tentativa de você fazer algo diferente com o game, né, trazer a história de uma maneira diferente. Então, para os padrões mobiles, funciona, mas ainda assim não esperaria muita coisa caso você fosse jogar. Outro mobile que eu vou destacar aqui é o Underworlds. Eu não joguei esse jogo, é uma coisa que me frustra. Inclusive eu já vou colocar aqui o Arkham City Lockdown, esses dois jogos aqui. Eles foram feitos unicamente para iOS, né? Nosso querido iPhone lá. Eu nunca tive iPhone na minha vida, não tenho interesse em ter iPhone, eu não sou muito fã da Apple. Então nunca tive a oportunidade de jogar esses jogos. Eu acho que talvez quem jogou na época deve ter se divertido de alguma forma. Deve ser uma maneira bacana de você ver outra parte que envolve a série Arkham. Eles são canônicos? Não consideram canônicos esses jogos, né? A galera não leva muito a sério. Então esses aqui você nem precisa ir atrás. Mas vai ficar aqui na bancada do não joguei. Gostaria de jogar? Não sei, não me atraem tanto. Mas como talvez um atrativo diferenciado, eu quem sabe iria atrás. Mas como não tem para Android, então que se dane. Bom, vamos aqui, meus amigos, para algo que é preciso ser feito. Esquadrão Suicida, né? Esse joguinho aí complicado, né? Que realmente ele frustrou muita gente. Eu não tenho o que falar, né? Ele é ruim mesmo. Ah, mas ele é bacana como aquele tipo de jogo live service, de shooter, não sei o que. Mesmo assim, meus amigos, mesmo nessa pegada, se você tirar, né, toda a polêmica da história assim por diante, ainda assim é um jogo muito chato, muito enfadonho, não me conquistou. Acho que o grande problema é mais realmente você ter um estúdio que não tinha expertise em fazer um live service tentando fazer isso e não deu certo. A história, ela é ok, ainda mais quando você, né, sabe o que vai acontecer, que realmente não é bem a Liga da Justiça, mas eu não sei, acho que essa insistência em fazer algo com o Esquadrão Suicida, beirando sempre a comédia, que é mais ou menos o que você tenta fazer com o jogo Esquadrão Suicida, com os filmes também, assim por diante, tira um pouco do que é realmente o Esquadrão Suicida. O Esquadrão Suicida não é só para ser comédia. O Esquadrão Suicida tem um propósito diferenciado como equipe Black Ops, e quando você realmente quer contar uma boa história com esses personagens, você entra muito em camadas dramáticas. Quando você pega a fase do Ostrander escrevendo Esquadrão Suicida, você vê que tem muito potencial nesse sentido. Então, o problema é esse, todo mundo que viu o Esquadrão Suicida por fora dos quadrinhos, acha que a tendência do Esquadrão Suicida é ser realmente uma equipe da DC mais voltada para o negócio galhofa, coisa nesse aspecto, né? Se você leva em consideração algumas produções, adaptações recentes, vai muito nesse aspecto, e aqui o jogo vai muito nisso também, né? Quem joga ainda vê lá toda a historinha, todas as brincadeiras que são feitas,
É bem frustrante. E além do mais, tem que colocar um ponto importante, que você está falando de uma equipe que, dentro do que envolve o seu histórico, o Esquadrão Suicida é para você ter uma galera se sacrificando ou, né, morrendo. Você tem alguns momentos tensos ali, né, com pessoas indo dessa para pior. E esse jogo nem honra isso, né? Então é um jogo, olha, que eu já falei, vou tentar platinar essa porcaria. Não platinei, porque realmente é muito chato. É muito chato. Talvez se eu tivesse uma galerinha pra jogar junto, eu falaria, beleza, vamos tentar, mas é muito chato. Então esse é ruim mesmo em todos os aspectos possíveis. Agora nós chegamos aqui a os 4 jogos, né, principais dessa série como um todo. Aqui é pedreiro escolher, né? Obviamente que a gente vai do excelente pro melhor aqui, né? Médio, ruim, não joguei, não entra nenhum desses jogos. Nem o Origins. Ainda bem que a gente chegou no momento que as pessoas já começaram, já é majoritário. O pessoal fala Batman Arkham Origins, sim, é um grande jogo do Batman, da série Arkham. Então, inclusive, falando sobre ele, meus amigos, esse jogo é extremamente divertido, pessoal. Realmente é um jogo que traz uma vibe gostosa, né? Um clima natalino gostoso. Tem uma DLC que é poderosa envolvendo o Senhor Frio no Ano Novo. Tem outra DLC que é um pouco desconhecida, acho que não, né? Mas não é tão conhecida, que é do treinamento do Bruce, que é mais campanhas ali, que é legal também. Então, pra mim, é um jogo que ele funciona do começo ao fim. Teve os seus problemas lá no lançamento, tem um probleminha aqui a colar, mas ainda assim é um jogo que, olha, eu acho fantástico, então é excelente, não tenha dúvida disso. Vai ficar aqui nessa fileira. Ele passa o Arkham Shadow até, né? Inclusive o Arkham Shadow, eventualmente se você não sabe, ele é a continuação do Batman Arkham Origins. A galera tem apelidado aqui o Origins, o Shadow e o Blackgate, né? Na verdade seria Origins, Blackgate e o Shadow como a trilogia Blackgate. Tem vezes que eles, né, se passam nesse período que só o Blackgate está aberto. Inclusive o Shadow se passa dentro da Blackgate 99,9%. O Origins Blackgate também é 99,9%. Você começa em Gotham City, depois você vai pra Blackgate. Mas enfim, seria a trilogia Blackgate. E o Origins, nossa, esse jogo, meus amigos, é sempre um prazer jogar este game. Alguém uma vez me perguntou nas lives aí, pô, você não enjoa de jogar a série Arkham? De jeito nenhum. Não consigo jogar, meus amigos. Não consigo jogar, porque esses jogos, eles envelheceram de uma maneira. Você não tem nenhum desprazer em rejogar esses games. Eles, nossa, funcionam brilhantemente sempre, sempre, sempre. Inclusive, eu acho que se você eventualmente fosse fazer, sei lá, um remake do Arkham Origins, talvez você nem precisasse mexer na dinâmica de gameplay, inserir alguma coisa, modificar algum detalhe ou outro, talvez só tirar bugs, né? Isso já é um remaster, consertaria. Mas se você fosse fazer um remake do Origins, do Asylum, do City, era só melhorar a questão dos gráficos, só melhorar realmente o visual do game. O restante, gameplay, storytelling, tudo restante já tá perfeito. Não tem o que mudar. Então, seria o jogo mais fácil de você fazer um remake, convenhamos. O problema da galera fazer o remake hoje em dia é que eles vão lá, colocam full price hoje em dia, o jogo custando R$500, então esse é um complicador também. Mas enfim, Origins, excelente. Aí vamos então passar aqui pro Night. Esse jogo é realmente aquele game que quanto mais você joga, mais vai melhorando com o passar do tempo. É outro jogo que foi bem criticado na época do seu lançamento, muito por causa da questão do Batmóvel. E esse é um detalhe, meus amigos, que não me incomoda de jeito nenhum. Eu acredito que, na verdade, o Night, ele é um pouco injustiçado nessa parte do Batmóvel. Ele não incomoda tanto assim quanto muita gente pintou no passado e hoje em dia até. Eu realmente acho que os únicos momentos que o Batmóvel incomodam é quando a gente tem que fazer a parte stealth do Batmóvel, literalmente, né, quando você tem que enfrentar aqueles tanques cobras lá que são chatos pra caramba. Mas quando você pega o jeito da coisa, eles ficam fáceis de se resolver. E o restante das missões, aquele momento que você tem que enfrentar os drones lá com o Bat-Tanque, e principalmente nas perseguições, são bem legais as missões. Quando você tem que se locomover por Gotham City, usar o Batmóvel também é muito bom, é tranquilo. Inclusive o jogo te dá a possibilidade de ou ir de Batmóvel ou ir planando, né? Então não é como se você tivesse a obrigação de usar 100% Batmóvel em todos os momentos possíveis do game. Então acho que na verdade a galera pesou um pouco na crítica envolvendo o Batmóvel. Pra mim a história em relação à questão de você ter o Jason Todd como o Arkham Knight, ela pra mim só um pouco repetitiva. É uma coisa que a primeira vez que você joga você tá entretido em saber realmente quem é o Arkham Knight. Você meio que vai sabendo, né, na metade da história, e depois que você descobre o fator replay em relação à história principal não funciona tanto, convenhamos, né? Mas também outra coisa que é de menos.
O restante do jogo ele é fantástico, realmente é um jogo que está excelente até hoje em dia. Se você joga a versão de PC, que eu sempre defendo, você vai ter um jogo que está pau a pau com qualquer jogo de hoje em dia sendo lançado. Tá pau a pau com Homem-Aranha 2, tá pau a pau com, sei lá, qualquer outro jogo. Não tenha dúvida disso, não tô brincando, não tô querendo só simplesmente falar como fã do Batman que esse jogo tá muito bom, porque realmente, se você bate o olho no jogo, jogando em 4K lá e não sei mais o que, com todos os gráficos melhorados, sem mod ainda, o jogo tá perfeito. Tá perfeito. Se você coloca mais mod, então, pelo amor de Deus, meus amigos, aí o céu é o limite. Então, pra mim, é excelente também. E aqui eu vou colocar na frente do... deixa eu ver. Eu acho que eu vou colocar na frente do Orange, meus amigos, porque realmente o Arkham Knight, ele cada vez mais foi crescendo dentro das minhas considerações do game. Então, realmente um excelente game e tem que ter muito mais valor pra ele. E aí vamos passar aqui para esses dois ferinhas aqui, nessa galerinha batuta. Aqui eu acho que talvez eu vou causar algumas polêmicas, mas pra mim, o Arkham City, vamos falar sobre Arkham City, ele é o melhor jogo da série Arkham. Eu entendo e eu concordo com as pessoas quando elegem esse jogo, porque ele também é redondinho do começo ao fim. Inclusive é um jogo que quando a gente fala sobre missões secundárias, ele não é um jogo repetitivo, né, convenhamos. Eu acho que talvez a repetição que vai ter é mais envolvendo os troféus do Charada, que é uma coisa que se repete dentro dos 4 maiores games, né? Eu não acho também que os troféus do Charada são problemáticos, hein, meus amigos? Eu até gosto de fazer essas coisas. Mas o Arkham City é um jogo que ele funciona bem do começo ao fim, tanto na história, nas missões secundárias, as DLCs são legais também. Realmente é um jogo que é considerado o melhor jogo de super-heróis de todos, né? Até então não teve quem pudesse bater de frente, e eu concordo, realmente é um jogo fantástico. Então realmente é considerado o melhor jogo da série Arkham, mas pra mim ele não é o meu melhor. E eu tenho outro nas minhas considerações, a galera já sabe qual que é. Então ele é excelente, excelente. E eu entendo a galera colocar o melhor, mas pra mim ele é excelente. Porque na verdade o meu melhor jogo da série Arkham, né, as minhas considerações, é pro Arkham Asylum. Porque, meus amigos, no dia que esse jogo saiu, ou pelo menos no dia que eu joguei esse jogo, eu realmente tive aquela experiência de estar jogando um grandíssimo jogo do Batman. Esse jogo pra mim mudou muita coisa, sabe? Então eu me apeguei demais a ele. Eu sei que ele tem, comparado aos outros jogos, uma gameplay abaixo, né, do City, do Night e do Origins. Porque ele ainda estava começando o Free Flow. Mas já naquele momento, quando você jogava o Free Flow, que você combatia lá, e já, nossa, funcionava de uma maneira que você fala, pô, até que enfim fizeram um jogo do Batman que você se sente como o Batman. Todas as mecânicas implementadas, que a gente sabe que vem um pouquinho lá do Batman Begins, né, uma coisa que eu sempre bato o pé aqui para destacar que o Batman Begins também é um jogo que você tem que ficar de olho, mas tudo que você traz do Begins lá é melhorar de uma forma que você tem aquela experiência imersiva gigantesca envolvendo você sentir o Homem-Morcego. A história construída pelo Paul Dini, de você vivenciar ali uma noite tenebrosa no Arkham e você sentir que ele tá jogando um game, sei lá, de terror praticamente em vários momentos, com boas explorações de chefes também com esses personagens, né, com os vilões do Batman, é bem criativo, é muito bem feito. Acho que talvez a que a gente pode colocar de crítica é o Coringa no final lá, né, que realmente é talvez o ponto mais complicado. Mas o restante, um lance meio Metroidvania, você explorar todos os locais, ambientes possíveis do asilo, você confrontar grandes vilões, você ter toda uma base de construção muito boa envolvendo o próprio asilo, e você ter iniciado toda uma série fantástica de jogos. Para mim, o Arkham Asylum sempre mora no meu coração como o melhor jogo da série Arkham, porque realmente, para quem vivenciou lá desde os 16 bits, quando eu comecei a jogar games, passou pelos 32 bits, depois foi pro PlayStation 2, PlayStation 3, chegando lá e jogando esse game, você fala, pô, finalmente, né? Era isso que eu queria com o Batman. Então eu sei que muita gente vai discordar de mim, mas pra mim esse é o melhor, meus amigos. Não tem muito o que fazer. Eu vou nesse, sem sombra de dúvida. Então tá aí. O melhor pra mim é o Asylum, excelente, o City, Night, Origins. O Shadow, né? Veja só, eu considero esse jogo muito bom. Médio, Blackgate e o Origins Mobile. Ruim o Esquadrão Suicida, né? Felizmente, Rocksteady, quando quis inovar, acabou fazendo besteira. E eu não joguei aqui, são os outros mais complicados, né? O Lockdown, o Underworlds e o primeiro VR. Esse aqui eu ainda consigo ir atrás. Vou ver mais pra frente como é que fica esse negócio. Mas veja só como são as coisas, meus amigos. Os jogos principais da série Arkham são excelentes pra cima. Os médios são aqueles que na verdade são feitos para, né, outros tipos de plataforma, plataformas que realmente são mobiles, literalmente.
Então, por isso que eles ficam abaixo desses jogos, porque realmente não tem o que fazer. É realmente uma série de qualidade. A série Arkham realmente ela funciona de cabo a rabo. É só você não querer fazer coisas, né, estranhas, só não querer inventar muita coisa diferente, quando você não tem expertise para aquele negócio, realmente vai funcionar. Por isso que eu acredito que essa série ela ainda tem que continuar. Tem gente que diz, não, fechou, não tem que mais mexer na série Arkham. Tem que vir o Arkham do futuro lá, no Terry McGinnis. Tem que fazer, inclusive, pra se redimir dessa bomba aqui, né? Tem que ter um jogo que redima a série Arkham aí pelo que o pessoal quis fazer nesse finalzinho aqui. Não quero saber, quero que me tragam de volta o Free Flow, uma Gotham City futurista com o Batman do futuro. Quem quiser fazer essa tier list, vou deixar o link aqui na descrição, foi eu que montei mesmo, tá lá no Teamwork. Se você colocar todos os jogos da série Arkham, você possivelmente vai achar também essa lista. Mas isso não impede de você colocar nos comentários aqui embaixo, né? Qual é a sua preferência aí, né? Do melhor ao pior, inclusive com não joguei. Conte aqui embaixo, quero saber tudo de você, né? E sempre lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso eu vou indicar 2 videozinhos para você assistir. Já que nós estamos falando sobre Tier Maker Tops aí, né? Tem uma playlist dedicada a esse tipo de assunto do canal, vou deixar aparecendo aqui também para você dar uma olhadinha. E além do mais, comentei aí quadrinhos no canal com a última edição da saga do Batman que saiu. Já são 4 anos de publicação da saga do Batman. Veja só, hein? Vamos torcer para chegar a 5 anos, 6 anos e assim vai indo. Mas dá uma olhadinha nessa última edição importante também. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo. Muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. É isso, vou ficando por aqui.